Procura aí, amados, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus no capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 50. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 50. Quando você encontrar, diga amém. Ninguém encontrou ainda? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 27 e o versículo 50. Se você encontrar, diga amém. Amém? Diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. É isso mesmo que está escrito na tua Bíblia aí? Vou ler mais uma vez então. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Vamos fazer mais essa oração e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa manhã, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. Não converse de maneira nenhuma. Quando o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário, nós falamos aqui durante todos esses domingos sobre o martírio do Senhor, o seu sofrimento, mas nesse momento, o Senhor entrega o seu Espírito. E o que acontece é que o véu do templo se rasgou em dois. Por que que isso é tão importante? O véu do templo media 18 metros de altura, desde o teto até o chão. Então, no templo haviam dois véus. O do lugar santo e o lugar santo dos santos. Esse véu, a cor dele, azul, o roxo, o vermelho e o branco. O azul simbolizando o céu, o roxo simbolizando a nobreza, o vermelho o sangue de Jesus Cristo e o branco a pureza. E esse véu se rasgou de alto a baixo. Pastor, quem rasgou esse véu? Alguém saberia me dizer? O Senhor. E o que significava isso? O acesso a Deus agora estava liberado. Então, para que tivéssemos esse acesso ao Senhor, tanto o judeu como também o gentil, para termos esse acesso, o Senhor teve que passar por todo esse suplício. Vamos ver aqui. Procure aí o livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 26 e o versículo 36. Esse texto aqui fala o momento em que o Senhor, Ele pede a Moisés para fazer esse véu, que cobriria o lugar mais sagrado do templo, do tabernáculo também. 26, 36, quem encontrou? Farás também para a porta da tenda
uma coberta de pano azul e púrpura. A púrpura aqui, amados, nós conhecemos como roxo, não é isso? O carmesim é o vermelho, e linho fino torcido, que é o branco, de obra de bordador. Então, esse texto aqui fala o momento em que o Senhor dá ordem para que se fizesse esse véu. Isso aqui, milhares de anos antes do Senhor ele nascer. O Senhor, depois ele nasce e é crucificado, e quando ele morre, esse véu aqui, que foi feito na época do Moisés ainda, para o tabernáculo e depois também para o templo, esse véu é que foi rasgado. Esse véu, amados, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e nós falamos desse relato aqui, o dia da expiação, somente o sacerdote poderia ultrapassar esse véu. Então havia essas separações dentro do próprio tabernáculo, que significava o quê? A separação entre o homem e Deus, por causa do pecado. Então o Senhor, ele teve que pagar os pecados de toda a humanidade, para que pudéssemos ter esse acesso. Quem está entendendo até aqui? Então diga glória a Deus por isso. Todo o martírio do Senhor, mas tinha um objetivo. Ele não morreu por morrer, para ser apenas um mártir, não. Tinha um objetivo. Qual o objetivo? Era levar o homem de volta até Deus, reatar a amizade do homem com Deus. Voltando agora para o Novo Testamento, procure a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Então o véu ter se rasgado significava exatamente isso, que a divisão entre judeus e gentios foi desfeita. Não havia mais nenhuma divisão. Não há mais qualquer dificuldade para a pessoa ir até o Senhor. Isso é, através de Cristo. Em Cristo, somente nele, nós temos esse acesso. Entenda bem, olha para mim aqui. Ninguém pode ir até Deus sem Cristo. Esse acesso somente através de Cristo. Ele que nos deu esse acesso. Vamos lá então. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olhe para mim aqui, antes da gente continuar. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o quê? Que a religião judaica, com os seus rituais, já não era mais necessária. Porque, já imaginou? Qual a parte mais sagrada do templo? Não era o Santo dos Santos? Ninguém poderia ver a arca, mas aquele véu foi rasgado. Então já não havia mais necessidade das ordenanças judaicas, dos rituais judaicos. É o que o apóstolo Paulo diz. Vamos continuar. Versículo agora 16. Olha como é importante isso aqui, ó. E pela cruz, o seu sacrifício, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Olha aqui, ó. Reconciliar ambos. Então, tanto o judeu
como também o gentio, eram inimigos de Deus, mesmo o judeu. Ele ainda, amados, espiritualmente, era inimigo de Deus. Só veio a reatar os laços através do sacrifício do Senhor. Continuando, versículo agora 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Diga graças a Deus então. Então o véu rasgado, esse símbolo, amados, do acesso ao Pai. E o que ele diz? Dos que estavam longe, simbolizando nós, que somos os gentios, e aqueles que estavam perto, que seriam os judeus. Tanto um como o outro, os que estavam longe, como os que estavam perto, precisavam se reconciliar com Deus. Então, a lei, a partir daqui, com os seus rituais, as ordenanças judaicas, já não era mais necessário, porque o Senhor, ele cumpriu a lei, e dando a sua vida na cruz, ele nos trouxe a reconciliação. Quando ele morre na cruz, às 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito. Pai, está consumado. Naquele momento, aquele véu rasga de alto a baixo. E agora, amados, qualquer pessoa, através de Cristo, tem acesso direto ao Pai. Você estando em casa, pastor, eu estou ali no tanque de lavar roupas, eu posso orar ao Senhor e ter acesso ao Pai? Quem acha que pode? Quem acha que pode? Pode sim. Você pode orar ao Senhor no nome de Jesus. Outro nome você não pode usar. O acesso, amados, só é dado àquela pessoa que crê em Jesus Cristo. Vamos até a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus no capítulo 10. E o versículo 19. Carta aos Hebreus no capítulo 10, no versículo 19. Preste atenção aqui. Quem encontrou o versículo 19? Diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olhe para mim aqui, preste atenção no que ele diz aqui, ó. Temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O que é que nós falamos aqui? Só entrava no santuário o sumo sacerdote uma vez por ano. E o que é que ele diz agora? Agora nós podemos ter acesso ao Pai, através de quem? Da morte de Jesus Cristo. E nós podemos ter, amados, essa ousadia. Eu não preciso temer. Se eu estou com Jesus Cristo, se eu creio em Jesus, eu tenho esse acesso agora. Agora eu tenho que ter ousadia. Eu tenho que ter intrepidez e confiar no Senhor, que Ele vai estar comigo diante do Pai. E isso, amados, desde o princípio dos seus ensinamentos com os apóstolos, logo após ele ser batizado nas águas, e ele começa o seu ministério durante 3 anos, ensinando sobre isso, que não havia essa separação, que para Deus não havia acepção de pessoas, qualquer pessoa teria acesso ao Pai, isso é, aquela pessoa que cresce nele.
Vamos ver aqui. Procure o Evangelho de Lucas. Mas, até hoje, amados, nem todos vão entender isso. Os líderes religiosos, principalmente, foram eles que levaram o Senhor à morte. E nós falamos sobre isso aqui. O próprio Pilatos não o condenou, o próprio Herodes não o condenou, mas os líderes religiosos queriam, desde o princípio, tirar a vida do Senhor exatamente por causa dos seus ensinamentos. De que não havia diferença entre o judeu e o gentio, que todos agora teriam acesso ao Pai. Isso eles nunca abriram o coração para compreender. Quando a pessoa fecha o seu coração, ela não consegue compreender, porque trava, amados. Então só vai compreender esse mistério aquela pessoa que abre o seu coração sem religiosidade. Vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 29. Preste atenção como essas pessoas religiosas não compreendiam o ministério do Senhor. Ele diz aqui, ó. Evangelho de Lucas 5, 29. Quem encontrou? E fez Levi um grande banquete em sua casa. Esse Levi aqui, amados, é o mesmo Mateus. Compreendeu? Levi e Mateus é a mesma pessoa. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Diga amém. Aqueles publicanos que eram pecadores, roubavam as pessoas com seus impostos. Um deles era o próprio Mateus. Quando ele foi chamado para seguir ao Senhor, ele deixou tudo. E ele fez esse banquete ao Senhor e convidou todos os seus amigos de trabalho, os publicanos. E todos ali queriam ouvir ao Senhor. Não quer dizer que todos ali se converteram, mas que tiveram essa oportunidade, tiveram. Só que aqueles líderes judaicos que estavam presos ainda à lei, que não queriam abrir mão de interesses pessoais, eles murmuravam. Porque eles se juntam com pecadores como se eles não fossem. Diante de Deus, todos somos pecadores. Por que eles se juntam com os pecadores? Aí o Senhor viu. Eu estou aqui como um médico que busca um doente para tratar. Eu estou buscando pessoas aqui que se arrependam dos seus pecados. Mas eles não compreendiam. Agora imagine quantos publicanos se converteram ao Senhor. Quantas prostitutas se converteram ao Senhor? Porque não perderam a oportunidade de ouvir a pregação do Senhor. E aqueles líderes religiosos esqueceram disso. Mas o véu foi rasgado. Não havia mais esse impedimento. E desde o princípio o Senhor queria nos ensinar isso. Até hoje, amados, ainda há esse problema de dividir as pessoas.
mas para Deus não há divisão. Qualquer pessoa que crê nele, seja em que lugar for, de qualquer etnia, se a pessoa se arrepende dos pecados, e entrega a vida para ele, ele recebe aquela pessoa. Diga amém. Então não havia mais esse problema. Vamos ver aqui um exemplo forte de quem entendeu isso claramente. A mulher samaritana, pecadora, mas ela ouviu a pregação do Senhor e falou para o Senhor: eu quero uma nova vida. Aqui, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso a hora sexta. Pastor, que hora era essa aqui? Meio-dia. Eu já falei para vocês que eles contam as horas a partir das 6 horas da manhã. Então, a hora sexta para ele é o meio-dia. Pronto, vamos lá. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondendo disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenhas mais sede, e não venha aqui tirá-la. Diga amém. Compreendeu? Então aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade. Olha, mas o Senhor é judeu, eu sou uma samaritana, há essa inimizade. Ele falou: não, para Deus não há essa inimizade. Se você soubesse quem está falando com você, você iria mudar a tua mente. Aí despertou ela. Quem é o Senhor então? O Senhor é maior do que Jacó? O nosso pai? Sou. Olha, se você abrir o teu coração, você terá uma nova vida. E ela abriu o seu coração. Tinha os seus pecados, mas ela aproveitou, amados, a oportunidade da vida dela. E aquela barreira foi quebrada. É assim que Deus, Ele ensinou desde o princípio. Mas, para que aquela palavra, amados, se cumprisse, era necessário ele sofrer todo o martírio. E quando nós lemos no início, no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, no versículo 51, o que ele diz? Está consumado, está feito. Agora não tem mais volta, irmãos. Qualquer pessoa que entrega a sua vida para o Senhor e compreende essa palavra, ela entende que aquele véu, ele foi rasgado no meio, que não há mais nenhuma separação. Vamos finalizar aqui no Evangelho de João ainda, no capítulo 2,
Nós vamos ler 3 versículos e depois nós vamos fazer essa oração. Você que crê nessa palavra, amados, nós vamos tomar posse dela nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 2 e o versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Diga amém. O que ele estava falando aqui? Sobre a ressurreição. Ele iria ressurgir 3 dias depois. E agora, amados, o novo tempo estava começando. E esse novo tempo, ele começa para cada pessoa que crê. Quando a pessoa crê no Senhor e ela entrega a vida para Ele, a velha criatura ali, ela morre. E surge a nova criatura, para ter uma nova vida em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplaude forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.